Siddhartha Gautama nasceu cercado por tudo aquilo que, à primeira vista, define uma vida perfeita. Filho de um rei, criado entre palácios, jardins e riquezas, ele foi protegido de qualquer contato com a dor, a velhice e a morte. Nada lhe faltava. Ainda assim, algo dentro dele permanecia inquieto, como se o conforto absoluto não fosse capaz de responder às perguntas mais profundas da existência. Essa é a história de um homem que tinha tudo, mas escolheu abandonar tudo. Ao longo deste vídeo, vamos acompanhar a transformação de um príncipe em buscador, o choque com o sofrimento humano, a ruptura com a vida de luxo e a longa jornada espiritual que o levaria à iluminação. Vamos entender como nasceram seus ensinamentos, por que eles atravessaram séculos e continuam influenciando milhões de pessoas até hoje. Mais do que uma biografia, esta é uma reflexão sobre desejo, impermanência, dor e libertação. Se essa história te interessa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Agora vamos começar a história de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama nasceu em um período de profundas transformações na Índia antiga. Por volta do século VI, antes da Era Comum, a região do norte do subcontinente indiano era marcada por reinos em expansão, disputas políticas constantes e intensos debates religiosos e filosóficos. As antigas tradições védicas ainda moldavam a vida espiritual, mas começavam a ser questionadas por novos movimentos que buscavam compreender o sofrimento humano, o ciclo de renascimentos e a libertação final. Foi nesse ambiente de inquietação coletiva que surgiu aquele que, séculos depois, seria conhecido como Buda. Seu nascimento ocorreu em Lumbini, uma área situada entre o que hoje corresponde ao Nepal e ao norte da Índia. Siddhartha pertencia ao clã dos Shakya, uma aristocracia guerreira que governava pequenos territórios com relativa autonomia. Seu pai, Suddhodana, era o líder desse clã, um governante preocupado tanto com a estabilidade política quanto com a continuidade de sua linhagem. Sua mãe, a rainha Maya, morreu poucos dias após o parto, e a criação do menino ficou sob os cuidados de sua tia, Mahapajapati, que o tratou como um filho. Desde o início, o nascimento de Siddhartha foi envolto em interpretações simbólicas. Sábios e ascetas foram chamados para examinar a criança e os sinais associados à sua vinda ao mundo. Entre eles, destacou-se a figura de Asita, um eremita respeitado, que teria previsto 2 caminhos possíveis para o recém-nascido. Segundo a profecia, Siddhartha se tornaria ou um grande monarca, um governante universal capaz de impor ordem e justiça, ou abandonaria tudo para se tornar um mestre espiritual de alcance incomparável. A previsão, embora grandiosa, trouxe inquietação ao rei. Suddhodana não tinha dúvidas sobre qual destino desejava para o filho. Para ele, a ideia de Siddhartha renunciar ao poder, à família e ao trono era inaceitável. A sobrevivência política do clã dependia de um herdeiro forte e presente. Assim, o rei decidiu agir de forma preventiva. Se o sofrimento fosse o gatilho que levaria Siddhartha a abandonar o mundo, então o sofrimento simplesmente não faria parte de sua vida. A partir dessa decisão, iniciou-se um projeto deliberado de isolamento. O palácio se transformou em um espaço cuidadosamente controlado. Nada que evocasse dor, decadência ou impermanência poderia atravessar seus muros. Pessoas idosas foram afastadas. Doentes não tinham permissão para se aproximar. Funerais eram realizados longe da vista do príncipe. O mundo apresentado a Siddhartha era jovem, saudável e harmonioso. As estações pareciam sempre agradáveis, os jardins sempre floridos, os rostos sempre sorridentes. Para reforçar essa bolha de proteção, o rei mandou construir residências específicas para cada período do ano. Durante o calor, Siddhartha vivia em palácios frescos,
cercados por lagos e sombras. No inverno, ocupava espaços aquecidos e confortáveis. Nada era deixado ao acaso. O objetivo era manter o príncipe constantemente envolvido por sensações agradáveis, evitando qualquer forma de desconforto físico ou emocional. Sua educação refletia essa mesma lógica. Siddhartha recebeu treinamento nas artes marciais, no uso de armas, na administração e nos costumes da nobreza. Aprendeu a governar, a comandar e a representar o poder. Ao mesmo tempo, foi cercado por música, dança e entretenimento. Servos antecipavam seus desejos e o luxo fazia parte do cotidiano de forma tão constante que se tornava quase invisível. O prazer não era um evento raro, mas o estado permanente da vida. No entanto, esse excesso de cuidado também carregava um aspecto de vigilância silenciosa. Cada movimento do príncipe era observado. Cada saída era planejada. Cada contato era filtrado. Siddhartha não percebia plenamente essa supervisão, mas ela moldava sua percepção do mundo. O palácio não era apenas um lar, mas uma fronteira entre o que podia e o que não podia ser visto. Apesar disso, Siddhartha demonstrava uma sensibilidade incomum desde cedo. Relatos tradicionais descrevem um jovem reflexivo, menos interessado em competições e ostentações do que se esperaria de um príncipe. Ele observava com atenção, fazia perguntas difíceis e, por vezes, parecia distante mesmo em meio às festividades. Em um episódio simbólico amplamente citado, Siddhartha teria entrado espontaneamente em profunda contemplação ao observar o trabalho nos campos, enquanto outros jovens se distraíam. Aquela experiência, ainda que infantil, sugeria uma inclinação natural à introspecção. O rei interpretava esses sinais com apreensão. Sempre que percebia traços de questionamento ou silêncio excessivo no filho, reforçava o ambiente de prazer. Mais festas eram organizadas. Mais distrações oferecidas. O casamento de Siddhartha foi incentivado como forma de ancorá-lo ainda, mas a vida mundana. A ideia era simples: vínculos afetivos, responsabilidades familiares e conforto material seriam suficientes para mantê-lo distante de qualquer impulso de renúncia. Ainda assim, por mais perfeita que parecesse, aquela vida carregava uma contradição profunda. Siddhartha tinha acesso a tudo, menos a realidade completa da existência humana. Ele conhecia o prazer, mas não compreendia seu oposto. Vivenciava a juventude, mas ignorava seu fim inevitável. Essa ausência de contraste criava um vazio sutil, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Algo naquela felicidade constante soava artificial, como uma encenação cuidadosamente ensaiada. O príncipe não tinha palavras para definir esse incômodo, mas ele se manifestava como uma inquietação silenciosa. Nada lhe faltava, e ainda assim algo parecia fora de lugar. O mundo que conhecia era belo, mas raso, seguro, mas limitado. Essa sensação, ainda difusa, preparava o terreno para o momento em que a realidade, mantida do lado de fora por tanto tempo, finalmente se apresentaria. Sem saber, Siddhartha caminhava em direção a um encontro inevitável com aquilo que seu pai mais temia. Quando os muros do palácio deixassem de ser suficientes, a visão cuidadosamente construída da vida começaria a ruir. E seria justamente esse choque com o que fora ocultado que daria início a uma transformação irreversível, capaz de mudar não apenas o destino de um príncipe, mas a forma como milhões de pessoas passariam a compreender o sofrimento e a libertação. A juventude de Siddhartha Gautama transcorreu sob o mesmo cuidado meticuloso que marcou sua infância. À medida que crescia, o palácio deixava de ser apenas um espaço de proteção e se tornava o próprio mundo conhecido. Tudo o que via, ouvia e experimentava era cuidadosamente selecionado para reforçar a ideia de estabilidade e permanência.
Siddhartha não precisava sair dos muros para sentir-se pleno, pois ao menos na intenção de seu pai, nada de essencial existia fora deles. Com o passar dos anos, o príncipe se destacou nas habilidades esperadas de alguém destinado a governar. Demonstrava destreza física, inteligência estratégica e capacidade de liderança. Era respeitado pelos instrutores e admirado pelos que o cercavam. Sua postura serena transmitia autoridade natural, e muitos viam nele o futuro do clã dos Shakya. Externamente, tudo indicava que a profecia caminhava para o desfecho desejado pelo rei. Para consolidar esse destino, o casamento foi tratado como um passo fundamental. Siddhartha uniu-se a Yasodhara, uma jovem de origem nobre, descrita nas tradições como inteligente, graciosa e sensível. A união não foi apenas um vínculo afetivo, mas um projeto político e simbólico. O matrimônio representava estabilidade, continuidade e pertencimento. Ao lado de Yasodhara, esperava-se que Siddhartha se enraizasse definitivamente na vida palaciana. Nos primeiros anos de casamento, a rotina seguiu o padrão de conforto e abundância. Festas, música e celebrações preenchiam os dias. Yasodhara compartilhava dos privilégios do palácio, e Siddhartha parecia cumprir seu papel com dedicação. Ainda assim, por trás da aparência harmoniosa, algo continuava a se mover de forma silenciosa. A sensação de incompletude, antes difusa, tornava-se mais persistente. O nascimento de seu filho, Rahula, foi recebido com grande celebração. Para o rei Suddhodana, aquele era o último elo que faltava para assegurar o futuro do príncipe como governante. A paternidade deveria criar raízes profundas, responsabilidades incontornáveis e um apego definitivo à vida familiar. Siddhartha acolheu o filho com ternura, mas a experiência não produziu o efeito esperado. Ao invés de afastar suas inquietações, a paternidade as intensificou. Diante do recém-nascido, Siddhartha passou a perceber com mais clareza a fragilidade da vida. O amor que sentia por Rahula vinha acompanhado de uma inquietação difícil de nomear. Pela primeira vez, a ideia de perda, ainda que abstrata, começou a se insinuar. Se tudo era tão perfeito, por que a possibilidade do sofrimento parecia inevitável? Essa pergunta não encontrava espaço para ser expressa. No palácio, não havia linguagem para a angústia existencial. Qualquer sinal de tristeza era rapidamente abafado por distrações. Siddhartha, porém, começou a se recolher cada vez mais ao silêncio. As festas já não o satisfaziam como antes. Os prazeres pareciam repetitivos, previsíveis, vazios de significado duradouro. A abundância, longe de preencher, parecia amplificar o vazio. Ele observava os rostos ao seu redor e percebia uma alegria que lhe parecia ensaiada. As risadas eram constantes, mas superficiais. A rotina seguia sem rupturas, sem perguntas profundas. Siddhartha começava a sentir que aquela felicidade não era sólida, mas frágil, sustentada por uma negação constante daquilo que não se queria ver. A proteção absoluta, antes reconfortante, agora soava sufocante. Gradualmente, surgiram os primeiros sinais de que o isolamento não era capaz de conter sua curiosidade. Siddhartha passou a questionar seus criados, a observar com mais atenção os arredores do palácio, a se interessar pelo que existia além dos muros. Pequenos detalhes chamavam sua atenção. O cansaço contido no olhar de um servo, a melancolia disfarçada em gestos cotidianos, silêncios que não combinavam com a atmosfera de alegria permanente. Essas percepções despertavam uma inquietação crescente. Siddhartha não compreendia plenamente o que via, mas sentia que algo estava sendo ocultado. O mundo parecia maior e mais complexo do que aquilo que lhe era apresentado. A ausência de respostas claras só intensificava seu desejo de compreender. Pela primeira vez,
o príncipe começou a perceber que viver protegido do sofrimento não significava estar livre dele. O rei, atento às mudanças no comportamento do filho, tentou redobrar seus esforços. Mais entretenimento, mais conforto, mais estímulos foram oferecidos. Siddhartha, no entanto, já não se deixava distrair com a mesma facilidade. O luxo, antes natural, agora parecia excessivo. O prazer constante perdia seu encanto quando comparado à sensação de que algo essencial permanecia desconhecido. Esse período marcou uma transição silenciosa. Externamente, Siddhartha continuava sendo o príncipe exemplar, marido e pai dedicado, herdeiro legítimo. Internamente, porém, uma fissura se ampliava. A vida que lhe fora imposta começava a revelar suas limitações. Ele ainda não conhecia o sofrimento em sua forma explícita, mas intuía sua existência como uma sombra inevitável. Sem perceber, Siddhartha se aproximava de um ponto de ruptura. A inquietação que antes podia ser abafada, agora exigia resposta. A proteção absoluta mostrava seus limites. Bastaria um pequeno contato com o mundo real para que tudo aquilo que fora cuidadosamente construído começasse a desmoronar. E esse contato estava mais próximo do que qualquer um no palácio poderia imaginar. Em determinado momento de sua juventude, Siddhartha passou a insistir em algo que até então lhe fora negado: sair do palácio e observar o mundo além dos muros. Não se tratava de uma rebeldia aberta, mas de um desejo crescente de compreender aquilo que intuía existir. O rei Suddhodana, relutante, acabou cedendo. Acreditava que, com a cidade cuidadosamente preparada, nada de perturbador seria visto. As ruas foram limpas, pessoas consideradas indesejáveis foram afastadas, e tudo o que pudesse lembrar sofrimento foi escondido. A saída deveria confirmar a visão de um mundo harmonioso. Siddhartha partiu em sua carruagem, acompanhado por um cocheiro de confiança. Nos primeiros momentos, a cidade pareceu corresponder às expectativas do rei. O movimento era organizado, os rostos aparentavam tranquilidade e a vida seguia seu curso habitual. No entanto, a realidade não pode ser controlada por muito tempo. Em meio ao percurso, algo inesperado surgiu diante dos olhos do príncipe. Pela primeira vez, Siddhartha viu um homem idoso. O corpo curvado, os cabelos brancos, os passos lentos e inseguros causaram um impacto imediato. Ele nunca havia presenciado aquela condição. Surpreso, perguntou ao cocheiro o que estava acontecendo com aquele homem. A resposta foi simples e devastadora. Aquilo era a velhice. Um destino que aguarda todos os seres, humanos, sem exceção. Siddhartha ficou em silêncio. A ideia de que o vigor do corpo não era permanente atravessou sua mente como uma ruptura. Se a juventude desaparecia, então nada do que conhecia era estável. Ainda perturbado, Siddhartha solicitou outra saída em um momento posterior. Mais uma vez, o percurso foi preparado com cuidado. Contudo, novamente, a realidade se impôs. Dessa vez, o príncipe deparou-se com um homem gravemente doente. Seu corpo enfraquecido, a respiração irregular e a expressão de dor eram sinais inequívocos de sofrimento. Siddhartha, incapaz de compreender plenamente aquela cena, questionou seu acompanhante. A explicação foi ainda mais inquietante. A doença é parte da condição humana. Algo que pode atingir qualquer pessoa, independentemente de riqueza ou posição social. Aquela visão abalou profundamente suas certezas. Siddhartha sempre acreditara que conforto e proteção eram suficientes para garantir bem-estar. Diante da doença, percebeu que o corpo, por mais cuidado que fosse, estava sujeito à deterioração. A segurança oferecida pelo palácio mostrou-se ilusória. Nenhuma muralha era capaz de impedir a fragilidade física. Em uma terceira saída, o impacto foi definitivo. Siddhartha encontrou um cortejo fúnebre. Um corpo sem vida sendo carregado, rostos marcados pelo luto
o silêncio pesado que acompanhava a cena. Pela primeira vez, ele confrontou a morte de forma direta. Não se tratava de uma ideia distante ou simbólica, mas de uma realidade concreta. Ao perguntar o que havia acontecido, ouviu a resposta que dissolveria de vez sua antiga visão de mundo. Aquele homem havia morrido, e todos, sem exceção, também morreriam. A morte não era apenas o fim do outro, mas uma certeza que incluía a si mesmo, sua família, seu filho, sua esposa. Siddhartha sentiu um peso que nunca experimentara antes. Tudo aquilo que parecia sólido revelou-se temporário. A beleza, o poder, o prazer e o afeto estavam submetidos a um fim inevitável. A sensação de permanência que sustentava sua vida até então entrou em colapso. Essas três visões não foram apenas eventos externos, mas experiências psicológicas profundas. Siddhartha retornou ao palácio transformado. As músicas soavam vazias, os banquetes pareciam excessivos, as risadas artificiais. Aquilo que antes oferecia prazer, agora destacava ainda mais a fragilidade da existência. O contraste entre o luxo e a realidade recém-descoberta gerou um conflito interno impossível de ignorar. Pouco tempo depois, Siddhartha realizou uma quarta saída. Dessa vez, encontrou um homem de aparência simples, vestido com roupas modestas, caminhando com serenidade. Não havia sinais de riqueza, mas também não havia desespero. Ao perguntar quem era aquele homem, ouviu que se tratava de um asceta, alguém que havia abandonado a vida material para buscar compreensão espiritual e libertação do sofrimento. Aquela figura causou um impacto distinto. Se a velhice, a doença e a morte haviam revelado a inevitabilidade do sofrimento, o asceta sugeria uma possibilidade de resposta. Havia um caminho fora da negação e do prazer compulsivo. Pela primeira vez, Siddhartha vislumbrou a ideia de que o sofrimento poderia ser compreendido e talvez superado por meio de uma transformação interior. Essas quatro visões, juntas, desmantelaram a ilusão cuidadosamente construída ao longo de sua vida. O mundo não era jovem, saudável e permanente. Ele envelhecia, adoecia e morria. O prazer material, longe de oferecer segurança, era apenas uma distração temporária. A proteção absoluta falhara em seu propósito mais fundamental: preparar Siddhartha para a realidade da existência. O impacto psicológico foi profundo e irreversível. Siddhartha passou a viver em estado de constante reflexão. Dormia pouco, pensava muito, observava cada detalhe com um novo olhar. A alegria automática deu lugar à contemplação silenciosa. Ele já não conseguia se identificar com a vida que levava. Algo havia sido revelado e não poderia mais ser esquecido. A partir daquele momento, o palácio deixou de ser um refúgio e passou a parecer uma prisão. Cada objeto luxuoso lembrava a impermanência. Cada celebração destacava a superficialidade do prazer. Siddhartha compreendeu que nenhuma riqueza era capaz de protegê-lo do envelhecimento, da doença e da morte. A felicidade baseada apenas no conforto material revelou-se frágil e insuficiente. Essas experiências marcaram o ponto de não retorno. A vida que Siddhartha conhecia havia perdido seu sentido. A busca por respostas já não era uma opção distante, mas uma necessidade urgente. O caminho que se abria diante dele exigiria renúncia, coragem e ruptura. E embora ainda estivesse cercado por privilégios, seu espírito já havia começado a abandonar o mundo que um dia lhe parecera completo. Após as quatro visões, Siddhartha Gautama passou a viver em um estado de conflito constante. O palácio, que antes simbolizava segurança e abundância, tornou-se um espaço de dissonância. Cada corredor ornamentado, cada tecido luxuoso, cada gesto de reverência reforçava a distância entre a vida que levava e a verdade que agora percebia.
Nada havia mudado externamente, mas tudo havia se transformado em seu interior. A sensação de viver em uma realidade artificial tornava-se insuportável. As noites passaram a ser longas e silenciosas. Siddhartha observava Yasodhara e o pequeno Rahula dormirem, tomado por um misto de amor profundo e inquietação dolorosa. A presença da família, que deveria ancorá-lo ao mundo, passou a intensificar seu conflito. Ele não duvidava do afeto que sentia, mas começava a compreender que o apego, por mais nobre que fosse, também carregava a semente do sofrimento. A possibilidade da perda tornava cada vínculo ao mesmo tempo precioso e angustiante. A decisão de partir não foi repentina nem impulsiva. Foi o resultado de um processo interno longo e silencioso. Siddhartha sabia que abandonar o palácio significava romper com tudo o que definira sua identidade até então. Não se tratava apenas de deixar um lugar físico, mas de renunciar a um papel social, a um destino cuidadosamente planejado e a expectativas projetadas sobre ele desde o nascimento. Era uma ruptura total. Em uma noite silenciosa, enquanto o palácio dormia, Siddhartha tomou sua decisão. Sem cerimônias, sem despedidas públicas, escolheu partir discretamente. A tradição descreve esse momento como a grande renúncia. Acompanhado apenas por seu cocheiro, Shana, e por seu cavalo, Kantaka, Siddhartha deixou os muros que por tanto tempo o protegeram e o limitaram. Não havia música, nem celebração, apenas o som contido dos passos e o peso de uma escolha irreversível. Ao atravessar os portões do palácio, Siddhartha não carregava consigo riquezas nem símbolos de poder. Cada metro percorrido afastava-o de uma vida de privilégios e o aproximava do desconhecido. A saída não foi marcada por alívio imediato, mas por uma consciência profunda da perda. Ele deixava para trás sua família, seu filho ainda pequeno, seu pai, seu povo. A renúncia não era uma fuga do amor, mas uma tentativa de compreender a origem do sofrimento que também os atingiria. Pouco depois, Siddhartha realizou um gesto simbólico definitivo. Retirou suas vestes luxuosas, cortou os cabelos e entregou seus adornos ao cocheiro, ordenando que retornasse ao palácio. Aquele ato representava o abandono formal de sua identidade como príncipe. Sem títulos, sem proteção, sem privilégios, Siddhartha passou a caminhar como um buscador entre tantos outros que naquela época percorriam a Índia em busca de respostas espirituais. O mundo fora dos muros revelou-se vasto e diverso. Siddhartha encontrou cidades movimentadas, vilarejos simples, florestas silenciosas e comunidades de ascetas. Muitos haviam abandonado suas antigas vidas em busca de libertação, cada um seguindo caminhos distintos. Alguns defendiam práticas rigorosas de autocontrole, outros valorizavam o estudo filosófico, enquanto havia aqueles que se dedicavam à meditação e à contemplação profunda. Siddhartha aproximou-se de mestres reconhecidos de seu tempo. Estudou com professores que ensinavam técnicas avançadas de concentração mental e absorção meditativa. Demonstrou grande capacidade de aprendizado, alcançando rapidamente níveis elevados de prática. Seus instrutores reconheciam sua habilidade e, em alguns casos, chegaram a convidá-lo a permanecer como líder ou sucessor. Ainda assim, Siddhartha sentia que, embora valiosas, aquelas experiências não ofereciam uma resposta definitiva. A cada ensinamento assimilado, surgia uma nova pergunta. Os estados meditativos profundos traziam calma e clareza temporárias, mas não eliminavam completamente a inquietação. Siddhartha percebeu que muitas práticas proporcionavam um alívio momentâneo, mas não atacavam a raiz do sofrimento. Ele buscava algo mais profundo, uma compreensão que não dependesse de circunstâncias específicas nem de estados transitórios da mente. Durante esse período,
Siddhartha também entrou em contato com grupos de ascetas extremamente rigorosos. Eles acreditavam que o corpo era a fonte do desejo e que, ao subjugar suas necessidades, seria possível alcançar a libertação. O jovem buscador observava essas práticas com atenção. A determinação daqueles homens e mulheres impressionava, mas também despertava dúvidas. Seria o sofrimento deliberado o caminho para superar o sofrimento inevitável da existência? Apesar das incertezas, Siddhartha decidiu seguir adiante. O abandono do palácio não havia sido um gesto simbólico isolado, mas o início de uma jornada exigente. Cada passo o afastava ainda mais da vida anterior e o aproximava de um confronto direto com seus próprios limites. O conforto foi substituído pela incerteza, a proteção pela exposição, a previsibilidade pelo risco. Essa fase marcou a transição definitiva entre duas identidades. Siddhartha já não era o príncipe isolado do mundo, mas ainda não era o Buda. Ele se encontrava em um espaço intermediário, onde certezas antigas haviam ruído e novas ainda não haviam sido construídas. O caminho espiritual se mostrava complexo, repleto de tentativas, erros e questionamentos profundos. Ao deixar o palácio, Siddhartha rompeu não apenas com uma vida de luxo, mas com a ilusão de que o sofrimento poderia ser evitado pela negação. Agora, ele buscava compreendê-lo de frente. Essa escolha, silenciosa e radical, colocava-o em uma trajetória sem retorno. A partir daquele momento, sua vida seria definida não pelo que possuía, mas pelo que estava disposto a compreender e transformar. Após abandonar o palácio e percorrer diferentes caminhos de aprendizado, Siddhartha Gautama mergulhou em uma das fases mais rigorosas de sua jornada, o ascetismo extremo. No Índia de seu tempo, muitos buscadores acreditavam que a libertação espiritual só poderia ser alcançada por meio da negação absoluta do corpo. O prazer era visto como a raiz do apego e o corpo como um obstáculo a ser dominado. Siddhartha decidiu experimentar esse caminho até suas últimas consequências, não por convicção cega, mas por um compromisso profundo com a verdade. Ele passou a viver em florestas e regiões isoladas, afastado da sociedade, compartilhando a rotina de ascetas que submetiam seus corpos a práticas severas. A alimentação tornou-se mínima. Siddhartha reduziu gradualmente sua ingestão de alimentos até quase nada, sobrevivendo com poucas sementes, raízes ou gotas de água. Seu corpo, antes saudável e vigoroso, começou a definhar. Os músculos enfraqueceram, a pele se colou aos ossos e a energia vital parecia se esvair dia após dia. A mortificação do corpo não se limitava à fome. Siddhartha expunha-se ao frio, ao calor intenso, à solidão prolongada e à exaustão física. Permanecia longos períodos imóvel, em posturas desconfortáveis, ignorando dores e sinais de colapso. A respiração era controlada até o limite, em práticas que beiravam a perda de consciência. Cada exercício era realizado com disciplina absoluta, como se a resistência ao sofrimento fosse a medida do progresso espiritual. Durante esse período, Siddhartha conquistou respeito entre os ascetas. Sua determinação superava a de muitos companheiros. Observadores viam nele alguém disposto a atravessar qualquer limite em nome da libertação. No entanto, por trás dessa imagem de rigor, algo começava a se tornar evidente. Apesar de todo o sacrifício, a clareza que ele buscava não se manifestava de forma definitiva. A mente, enfraquecida pela fome e pela exaustão, tornava-se instável. Em vez de lucidez contínua, surgiam momentos de confusão e torpor. Siddhartha percebeu que o sofrimento deliberado não eliminava o desejo, apenas o reprimia temporariamente. O corpo, ao ser violentamente negado, respondia com uma luta constante pela sobrevivência. A atenção
se voltava mais para a dor do que para a compreensão. Essa constatação foi difícil de aceitar. Siddhartha havia abandonado tudo em nome da verdade, e agora se via diante da possibilidade de que aquele caminho também fosse um equívoco. Ainda assim, ele não se afastou imediatamente do ascetismo. Persistiu por anos, explorando seus limites com rigor quase implacável. Seu corpo chegou a um estado tão debilitado que mal conseguia manter-se sentado. A vida parecia suspensa por um fio. Em um momento decisivo, Siddhartha colapsou às margens de um rio. A fraqueza extrema o levou à beira da morte. Ao recuperar a consciência, surgiu uma lembrança da infância. O estado de serenidade espontânea que experimentara sob uma árvore enquanto observava o trabalho nos campos. Naquela época, não havia dor deliberada nem indulgência excessiva, apenas uma atenção plena e tranquila. Essa recordação tornou-se um ponto de inflexão. Siddhartha compreendeu que havia trilhado dois extremos igualmente incapazes de oferecer libertação. O luxo absoluto do palácio e a mortificação radical do corpo eram opostos, mas compartilhavam a mesma limitação. Ambos estavam presos à reação automática diante do desejo. Um buscava satisfazê-lo, o outro suprimi-lo à força. Nenhum dos dois conduzia à compreensão profunda da mente e da existência. Ao aceitar essa percepção, Siddhartha tomou uma decisão que provocou choque entre seus companheiros ascetas. Ele decidiu se alimentar. Recebeu um alimento simples oferecido por uma jovem chamada Sujata, que o viu em estado de extrema fragilidade. Ao aceitar a comida, Siddhartha rompeu simbolicamente com anos de disciplina severa. Para muitos, aquele gesto foi interpretado como fraqueza, abandono do caminho e derrota espiritual. Os ascetas que o acompanhavam afastaram-se, convencidos de que Siddhartha havia desistido. Ele ficou sozinho mais uma vez, agora não apenas afastado da sociedade, mas também daqueles que compartilhavam sua busca. Essa solidão, no entanto, foi diferente das anteriores. Pela primeira vez, Siddhartha sentia que não estava se afastando da verdade, mas se aproximando dela. Ao recuperar gradualmente as forças, sua mente tornou-se mais estável e clara. Ele percebeu que o corpo não era um inimigo a ser destruído, mas um instrumento a ser cuidado. Sem saúde mínima, a mente não poderia se aprofundar. O sofrimento deliberado não conduzia à libertação, apenas criava novas formas de apego e resistência. Essa fase marcou uma compreensão essencial. A libertação não estava nos extremos, mas em um caminho equilibrado. Siddhartha começava a vislumbrar uma abordagem diferente, baseada na observação direta da experiência, sem indulgência excessiva nem negação violenta. O ascetismo extremo havia cumprido seu papel ao revelar seus próprios limites. Agora, fortalecido por essa compreensão, Siddhartha estava pronto para seguir adiante. O fracasso daquele caminho não foi um retrocesso, mas um aprendizado profundo. Ao abandonar a mortificação do corpo, ele não abandonou a busca, mas refinou sua direção. O próximo passo exigiria ainda mais coragem. Sentar-se diante de si mesmo, sem máscaras, sem extremos, disposto a compreender a natureza do sofrimento a partir de sua própria mente. Após abandonar o ascetismo extremo, Siddhartha Gautama entrou em uma fase de profunda redefinição interior. Ele não retornou ao conforto, nem buscou novas práticas radicais. Seguiu adiante em silêncio, sustentado por uma compreensão recém-formada. A libertação não estava na indulgência nem na mortificação, mas em um equilíbrio que ainda precisava ser descoberto. Essa percepção, que mais tarde seria conhecida como o caminho do meio, não surgiu como um conceito elaborado, mas como uma intuição vivida, amadurecida pela experiência direta. Siddhartha passou a caminhar sozinho. Afastado tanto da vida mundana quanto dos grupos ascéticos, escolheu a solidão como espaço de clareza. Não havia mais mestres a seguir,
nem doutrinas às quais se apegar. O que restava era a própria mente, com suas inquietações, lembranças, medos e desejos. Esse isolamento não era uma fuga, mas uma preparação para um confronto inevitável. Ele encontrou abrigo próximo ao rio Nairanjana, em uma região tranquila, onde o ritmo da natureza favorecia a contemplação. Ali, Siddhartha retomou a alimentação de forma simples e suficiente, cuidando do corpo sem excessos. A força física retornava lentamente e, com ela, uma estabilidade mental que havia sido impossível durante os anos de privação. A mente, agora mais clara, tornava-se um campo fértil para a observação profunda. Siddhartha começou a dedicar longos períodos à meditação. Sentava-se com o corpo firme e a atenção voltada para a respiração. Não buscava estados extraordinários nem visões místicas. Seu objetivo era compreender a experiência tal como ela se apresentava, sem interferência, sem rejeição. Cada sensação, pensamento e emoção eram observados com atenção cuidadosa. Com o aprofundamento da prática, conteúdos internos começaram a emergir com força. Memórias da vida no palácio, imagens da família deixada para trás, desejos não resolvidos e medos antigos surgiam como ondas sucessivas. Em vez de afastá-los, Siddhartha permaneceu atento. Ele compreendeu que a mente, quando não distraída, revela suas próprias camadas ocultas. Esse período foi marcado por um intenso confronto interior. O apego ao prazer, ainda presente de forma sutil, manifestava-se como lembranças agradáveis e impulsos de conforto. Ao mesmo tempo, a aversão surgia como resistência a experiências desagradáveis, pensamentos incômodos e sensações físicas difíceis. Siddhartha observava como esses movimentos internos criavam tensão e sofrimento, independentemente das circunstâncias externas. À medida que a atenção se aprofundava, tornou-se evidente que a mente buscava constantemente agarrar-se ao que considerava prazeroso e afastar o que julgava doloroso. Esse movimento automático revelava-se como a base do sofrimento. Não se tratava apenas de eventos externos, mas de uma dinâmica interna, contínua. Compreender isso não foi imediato, nem simples. Exigiu paciência, disciplina e uma disposição radical para não se enganar. A solidão desempenhou um papel crucial nesse processo. E, sem distrações sociais, Siddhartha não podia projetar suas inquietações em outras pessoas ou situações. Tudo o que surgia vinha de dentro. Essa exposição total à própria mente foi, ao mesmo tempo, desafiadora e libertadora. Ele percebeu que fugir do sofrimento apenas o fortalecia, enquanto observá-lo com clareza enfraquecia seu domínio. Durante esse período, Siddhartha tomou uma decisão definitiva. Sentou-se sob uma figueira, determinada a não se levantar enquanto não alcançasse a compreensão que buscava. Não se tratava de uma promessa dramática, mas de um compromisso silencioso com a verdade. Ele estava disposto a enfrentar tudo o que surgisse, sem recorrer a extremos ou atalhos. O confronto interno se intensificou. Pensamentos de dúvida questionavam sua capacidade de seguir adiante. Lembranças de sua antiga vida evocavam conforto e segurança. O medo do fracasso e da inutilidade do esforço também se manifestava. Siddhartha reconheceu essas vozes internas, não como inimigas externas, mas como expressões da própria mente condicionada. Ao invés de combatê-las, ele as observou. Percebeu que cada pensamento surgia, permanecia por um tempo e desaparecia. Nenhum deles possuía substância permanente. Essa observação direta começou a dissolver a identificação automática com o conteúdo mental. Siddhartha compreendeu que não eram seus pensamentos, nem suas emoções, mas o campo consciente que os observava. Com o aprofundamento da meditação, a atenção tornou-se mais estável e contínua.
A mente deixou de oscilar constantemente entre passado e futuro, ancorando-se no momento presente. Nesse estado, a percepção da impermanência tornou-se clara. Sensações surgiam e desapareciam. Emoções mudavam. Pensamentos se dissolviam. Nada permanecia fixo. Essa compreensão não era teórica, mas vivida. Siddhartha viu com clareza que o sofrimento surgia do apego àquilo que, por sua natureza, não podia ser mantido. A tentativa de fixar o que é transitório gerava frustração. Ao mesmo tempo, o medo de perder aquilo que se desejava criava ansiedade. O caminho do meio revelava-se, então, como uma postura de observação lúcida, sem apego nem rejeição. À medida que essas percepções se aprofundavam, a mente tornava-se mais silenciosa, não por repressão, mas por compreensão. O confronto interno que antecedeu a iluminação não foi uma batalha violenta, mas um processo gradual de clareza. Siddhartha aproximava-se de um ponto decisivo, onde a busca deixaria de ser esforço e se tornaria entendimento. Na quietude daquela meditação profunda, algo estava prestes a se transformar de forma irreversível. Tudo o que ele havia vivido até então convergia para aquele momento. O caminho do meio não era mais apenas uma intuição, mas uma realidade incorporada. O despertar que se aproximava não seria um acréscimo de algo novo, mas a dissolução das ilusões que sustentavam o sofrimento. Naquela noite decisiva, Siddhartha Gautama permaneceu sentado sob a figueira em silêncio absoluto. O mundo ao redor seguia seu ritmo natural, indiferente ao que estava prestes a acontecer. Não havia testemunhas, nem rituais solenes, nem qualquer sinal externo de grandiosidade. Ainda assim, aquele momento concentrava toda a trajetória de uma vida marcada por busca, renúncia e questionamento profundo. Siddhartha não buscava mais respostas fora de si. Tudo o que precisava compreender estava diante dele, na própria experiência, consciente. À medida que a noite avançava, a atenção tornou-se cada vez mais refinada. A mente estava estável, sem dispersões significativas. Pensamentos surgiam com menos força, emoções não dominavam o campo da consciência. Siddhartha observava cada fenômeno interno com clareza direta. Não havia esforço excessivo nem expectativa. O que se apresentava era acolhido, compreendido e deixado ir. Com essa estabilidade, surgiu uma compreensão profunda da natureza da mente. Siddhartha percebeu que a experiência humana era construída por processos condicionados. Sensações, percepções, pensamentos e emoções não surgiam de forma isolada, mas em encadeamentos específicos. Nada existia de maneira independente ou permanente. Tudo dependia de causas e condições. Essa percepção trouxe clareza sobre a origem do sofrimento. Siddhartha viu que o sofrimento não era imposto pelo mundo externo, mas emergia da relação que a mente estabelecia com a experiência. O desejo de possuir, de manter, de repetir aquilo que era agradável, criava tensão constante. Da mesma forma, a aversão ao que era desagradável gerava resistência e medo. Ambos os movimentos tinham a mesma raiz: o apego à ideia de permanência em um mundo marcado pela mudança. À medida que essa compreensão se aprofundava, Siddhartha percebeu a impermanência como uma característica fundamental da existência. Nada permanecia idêntico de um instante para o outro. O corpo mudava, a mente mudava, as circunstâncias mudavam. O sofrimento surgia quando se tentava fixar aquilo que, por sua própria natureza, era transitório. A ignorância dessa dinâmica sustentava um ciclo contínuo de insatisfação. Durante a noite, Siddhartha revisitou mentalmente sua própria vida. Viu o nascimento, a juventude no palácio, as inquietações, as renúncias e os anos de busca. Cada etapa fazia sentido à luz daquela compreensão. Não havia erro nem desperdício. Tudo havia conduzido
àquele ponto de clareza. A vida, em sua totalidade, revelava-se como um processo interligado. Com o avançar da madrugada, algo se transformou de maneira definitiva. A identificação automática com os pensamentos e emoções cessou. Siddhartha percebeu que aquilo que chamava de eu não era uma entidade fixa, mas um conjunto de processos em constante mudança. Essa percepção dissolveu a base do apego mais profundo, a ideia de um eu permanente a ser protegido, satisfeito ou defendido. Nesse instante, a mente se libertou da compulsão de reagir. O desejo perdeu sua força, não por repressão, mas por compreensão. A aversão deixou de dominar, substituída por aceitação lúcida. O sofrimento, enquanto experiência mental, cessou. O que permaneceu foi uma clareza serena, livre de conflito interno. Esse momento é descrito como o despertar. Siddhartha não adquiriu algo novo, mas deixou de sustentar ilusões antigas. O mundo não mudou externamente, mas a forma de percebê-lo foi radicalmente transformada. A realidade passou a ser vista como um fluxo dinâmico, sem a necessidade de controle ou resistência. Ao surgir o primeiro sinal do amanhecer, Siddhartha compreendeu que a busca havia se completado. Não havia mais dúvida, nem inquietação. O caminho estava claro, não como um dogma, mas como uma experiência vivida. A compreensão da origem do sofrimento, do desejo e da impermanência não era conceitual, mas incorporada em cada aspecto de sua percepção. A partir desse momento, Siddhartha passou a ser conhecido como Buda, aquele que despertou. O título não indicava superioridade, mas um estado de consciência livre da ignorância que sustenta o sofrimento. Ele não se via como um salvador, mas como alguém que havia compreendido algo essencial sobre a condição humana. O nascimento do Buda não ocorreu em um palácio, nem diante de multidões. Aconteceu na quietude de uma noite, sob uma árvore, através da observação profunda da própria mente. Aquela experiência não marcou o fim da história, mas o início de uma nova etapa. O desafio agora não era mais buscar a libertação, mas decidir se e como compartilhar aquela compreensão com outros seres humanos. O mundo seguia o mesmo. O sofrimento continuava presente. A diferença era que, naquele ponto, existia alguém que havia compreendido sua origem e vislumbrado um caminho para além dele. Essa compreensão, silenciosa e profunda, estava prestes a transformar não apenas a vida de Siddhartha, mas a forma como milhões de pessoas passariam a refletir sobre a existência, a dor e a libertação. Após a iluminação, Buda permaneceu por um período em silêncio. A clareza alcançada era profunda, mas a possibilidade de comunicá-la parecia incerta. Ele compreendia que aquilo que havia despertado não era um conhecimento comum, facilmente traduzível em palavras. Tratava-se de uma experiência direta que exigia observação, disciplina e disposição interior. Surgiu então uma hesitação legítima. Como explicar algo tão sutil a pessoas ainda presas a desejos, medos e expectativas rígidas? Durante esse período inicial, Buda refletiu sobre a natureza humana. Viu que muitos estavam profundamente condicionados por hábitos mentais, crenças fixas e a busca incessante por prazer ou segurança. Havia o risco de seus ensinamentos serem mal interpretados, distorcidos ou rejeitados. Não por hostilidade, mas por incompreensão. A verdade que ele havia percebido não prometia recompensas fáceis nem soluções imediatas. Exigia responsabilidade pessoal e observação contínua da própria mente. Essa resistência inicial em ensinar não era indiferença ao sofrimento alheio, mas cautela. Buda compreendia que palavras mal colocadas poderiam gerar confusão em vez de libertação.
Ainda assim, a compaixão começou a se manifestar de forma clara. Ao observar o mundo, ele reconheceu que, apesar das limitações, muitos seres possuíam abertura suficiente para compreender ao menos parte do caminho. Nem todos estavam igualmente presos à ignorância. Alguns precisavam apenas de orientação adequada. Movido por essa percepção, Buda decidiu ensinar. Seu primeiro destino foi o local onde havia praticado ascetismo junto a antigos companheiros. Eles haviam se afastado quando ele abandonou a mortificação do corpo, acreditando que tivesse desistido da busca. Ao reencontrá-los, sua presença causou estranhamento imediato. Seu corpo estava mais saudável, sua postura serena, seu olhar diferente. Algo nele havia se transformado de maneira evidente. Inicialmente, os antigos ascetas o receberam com desconfiança. Contudo, ao ouvi-lo falar, perceberam que não se tratava de alguém que havia abandonado o caminho, mas de alguém que havia compreendido algo essencial. Buda começou apresentando de forma simples aquilo que havia percebido: a existência do sofrimento, sua origem no desejo e no apego, a possibilidade de cessação e o caminho que conduz a essa cessação. Essas ideias, mais tarde, conhecidas como as 4 nobres verdades, não eram apresentadas como dogmas, mas como constatações observáveis. O impacto foi profundo. Aqueles primeiros ouvintes reconheceram a coerência entre as palavras e a experiência. Não se tratava de fé cega, mas de um convite à verificação pessoal. A partir desse encontro, surgiram os primeiros discípulos. Esse pequeno grupo marcou o nascimento da Sangha, a comunidade de praticantes dedicada a viver, preservar e transmitir os ensinamentos. A Sangha não era uma instituição rígida, mas um espaço de apoio mútuo. Homens de diferentes origens sociais passaram a caminhar juntos, unidos não por laços de sangue ou poder, mas por um compromisso comum com a compreensão e a libertação. Com o tempo, mulheres também passaram a integrar essa comunidade, ampliando seu alcance e diversidade. Buda adotou uma forma de ensinar acessível e direta. Adaptava sua linguagem conforme o público, respeitando o nível de compreensão de cada um. Não impunha verdades, mas fazia perguntas, oferecia exemplos e incentivava a observação direta da experiência. Seus ensinamentos, conhecidos como Dharma, não se baseavam em autoridade divina, mas na investigação da mente e da realidade tal como se apresentam. A disseminação do Dharma ocorreu de maneira gradual. Buda e seus discípulos percorriam vilarejos, cidades e regiões rurais, ensinando a quem demonstrasse interesse. Não havia proselitismo agressivo, nem promessa de salvação imediata. O convite era simples: observar, compreender e praticar. Muitos ouviam e seguiam adiante, outros se aproximavam e permaneciam. Reis, comerciantes, agricultores e pessoas marginalizadas encontravam nos ensinamentos algo que transcendia a posição social. O Dharma oferecia uma compreensão que não dependia de riqueza nem de status. A impermanência, o sofrimento e a possibilidade de libertação eram universais. Essa abordagem contribuiu para a rápida expansão da comunidade. Apesar disso, Buda não foi isento de críticas e oposição. Alguns líderes religiosos viam seus ensinamentos como uma ameaça às tradições estabelecidas. Outros questionavam a ausência de rituais complexos e sacrifícios. Buda respondia com serenidade, reafirmando que a libertação não dependia de intermediários, mas de compreensão direta. Com o tempo, a Sangha se organizou de forma mais estruturada. Regras de convivência foram estabelecidas não como imposições arbitrárias, mas como meios de reduzir conflitos e favorecer a prática. A disciplina não era um fim em si mesma, mas um suporte para a clareza mental.
Aos poucos, o Dharma deixou de ser apenas a experiência de um homem desperto e passou a ser um caminho compartilhado. Cada ensinamento transmitido carregava a mesma essência, a possibilidade real de compreender o sofrimento e superá-lo por meio da observação, da ética e da sabedoria. Aquilo que havia começado sob uma figueira agora se espalhava pelo mundo, não como uma doutrina fechada, mas como um convite permanente ao despertar. Após o surgimento da Sangha, a vida de Buda assumiu um ritmo constante de deslocamento, ensino e observação. Ele não se estabeleceu em um único lugar, nem construiu centros permanentes de poder. Preferiu caminhar. Viajou por diferentes regiões do norte da Índia, seguindo rotas comerciais, atravessando vilarejos simples e cidades prósperas. Esse caráter itinerante não era apenas prático, mas simbólico. O ensinamento não deveria se fixar em estruturas rígidas, mas permanecer vivo, adaptável e acessível. Em cada local, Buda encontrava pessoas de origens muito distintas. Reis o recebiam em palácios, curiosos com a serenidade daquele antigo príncipe que havia renunciado a tudo. Agricultores e artesãos o ouviam à sombra de árvores, atentos a palavras que tocavam diretamente suas experiências cotidianas. Monges e leigos se aproximavam com dúvidas profundas, buscando orientação para lidar com desejo, medo, perda e frustração. Buda falava a cada um de forma diferente, ajustando o ensinamento à capacidade de compreensão do ouvinte. Nos encontros com governantes, Buda raramente discutia política ou poder de forma direta. Em vez disso, falava sobre responsabilidade, impermanência e as consequências das ações. Alguns reis se tornaram patronos da Sangha, oferecendo apoio material sem interferir nos ensinamentos. Outros permaneceram céticos, intrigados por uma filosofia que não prometia glória nem dominação. Buda nunca buscou influenciar por imposição. Sua presença calma e coerente era muitas vezes mais persuasiva do que qualquer argumento elaborado. Entre os discípulos, a diversidade era ampla. Alguns tinham origem nobre, outros vinham das camadas mais marginalizadas da sociedade. Havia homens com grande facilidade intelectual e outros que aprendiam lentamente, por meio da prática cotidiana. Buda não estabelecia hierarquias baseadas em origem ou talento. O critério central era o compromisso com a compreensão e a ética. Essa postura reforçou a coesão da comunidade, mas também gerou desafios. Com o crescimento da Sangha, surgiram conflitos internos, diferenças de interpretação, disputas por reconhecimento e comportamentos inadequados passaram a exigir atenção. Buda não ignorava esses problemas. Pelo contrário, usava-os como oportunidades de ensino. Em vez de punições severas, enfatizava a responsabilidade individual, a reflexão sobre as consequências e a importância da convivência harmoniosa. Para lidar com essas situações, regras de conduta foram gradualmente estabelecidas. Elas não tinham o objetivo de controlar rigidamente os indivíduos, mas de criar condições favoráveis à prática. A disciplina funcionava como um suporte, não como um fim. Buda deixava claro que seguir regras sem compreensão não conduzia à libertação. O essencial era a intenção e a clareza mental. Além dos conflitos internos, Buda também enfrentou oposição externa. Alguns líderes religiosos viam seus ensinamentos como uma ameaça à autoridade tradicional. Questionavam a ausência de rituais complexos, a rejeição de sacrifícios e a ênfase na experiência direta. Em certos momentos, surgiram tentativas de desacreditá-lo ou ridicularizá-lo publicamente. Buda respondia com serenidade, sem hostilidade, reafirmando que não buscava destruir tradições, mas oferecer um caminho baseado na observação da realidade. Houve também encontros marcados por tensão e desafio intelectual.
Filósofos e mestres de outras correntes debatiam com Buda, testando a consistência de seus ensinamentos. Ele não evitava essas discussões, mas também não se envolvia em disputas estéreis. Sempre que percebia que o diálogo deixava de ser um meio de esclarecimento e se tornava um jogo de vaidade, encerrava a conversa com simplicidade. Ao longo desses anos, os ensinamentos foram se consolidando. Conceitos como impermanência, ausência de um eu fixo e a origem condicionada dos fenômenos passaram a ser apresentados de forma cada vez mais clara e integrada. No entanto, Buda sempre reforçava que essas ideias não deveriam ser aceitas como verdades absolutas, mas investigadas pessoalmente. O Dharma não era uma crença, mas um método de compreensão. A prática ética, a meditação e a sabedoria passaram a ser compreendidas como aspectos inseparáveis do caminho. Sem ética, a mente permanecia agitada. Sem meditação, a compreensão era superficial. Sem sabedoria, a prática se tornava mecânica. Essa integração deu solidez ao ensinamento e permitiu que ele fosse transmitido de forma consistente pelos discípulos mais avançados. Apesar da crescente influência, Buda manteve uma postura de simplicidade. Continuava a se alimentar de doações, a dormir em abrigos simples e a caminhar longas distâncias. Não acumulava posses, nem buscava reconhecimento. Sua autoridade vinha da coerência entre palavra e ação. Isso reforçava a credibilidade do ensinamento e inspirava confiança. Ao observar a comunidade que se formava ao seu redor, Buda via tanto potencial quanto fragilidade. Sabia que o Dharma, uma vez transmitido, estaria sujeito a interpretações e desvios. Por isso, enfatizava constantemente a importância da prática pessoal e da observação direta. Nenhuma estrutura externa poderia substituir a responsabilidade individual. Essa fase de sua vida marcou a consolidação de seus ensinamentos não como um sistema fechado, mas como um caminho vivo. A sanga crescia, os ensinamentos se espalhavam e o impacto de sua presença tornava-se evidente. Ainda assim, Buda permanecia consciente da impermanência de todas as coisas, inclusive de sua própria vida. Essa lucidez preparava o terreno para o momento em que ele teria de se despedir do mundo que ajudara a transformar. Após o surgimento da Sangha, a vida de Buda assumiu um ritmo constante de deslocamento, ensino e observação. Ele não se estabeleceu em um único lugar, nem construiu centros permanentes de poder. Preferiu caminhar. Viajou por diferentes regiões do norte da Índia, seguindo rotas comerciais, atravessando vilarejos simples e cidades prósperas. Esse caráter itinerante não era apenas prático, mas simbólico. O ensinamento não deveria se fixar em estruturas rígidas, mas permanecer vivo, adaptável e acessível. Em cada local, Buda encontrava pessoas de origens muito distintas. Reis o recebiam em palácios, curiosos com a serenidade daquele antigo príncipe que havia renunciado a tudo. Agricultores e artesãos o ouviam à sombra de árvores, atentos a palavras que tocavam diretamente suas experiências cotidianas. Monges e leigos se aproximavam com dúvidas profundas, buscando orientação para lidar com desejo, medo, perda e frustração. Buda falava a cada um de forma diferente, ajustando o ensinamento à capacidade de compreensão do ouvinte. Nos encontros com governantes, Buda raramente discutia política ou poder de forma direta. Em vez disso, falava sobre responsabilidade, impermanência e as consequências das ações. Alguns reis se tornaram patronos da Sangha, oferecendo apoio material sem interferir nos ensinamentos. Outros permaneceram céticos, intrigados por uma filosofia que não prometia glória nem dominação. Buda nunca buscou influenciar por imposição. Sua presença, calma e coerente, era muitas vezes mais persuasiva do que qualquer argumento elaborado. Entre os discípulos, a
Diversidade era ampla. Alguns tinham origem nobre, outros vinham das camadas mais marginalizadas da sociedade. Havia homens com grande facilidade intelectual e outros que aprendiam lentamente, por meio da prática cotidiana. Buda não estabelecia hierarquias baseadas em origem ou talento. O critério central era o compromisso com a compreensão e a ética. Essa postura reforçou a coesão da comunidade, mas também gerou desafios. Com o crescimento da Sangha, surgiram conflitos internos, diferenças de interpretação, disputas por reconhecimento e comportamentos inadequados passaram a exigir atenção. Buda não ignorava esses problemas. Pelo contrário, usava-os como oportunidades de ensino. Em vez de punições severas, enfatizava a responsabilidade individual, a reflexão sobre as consequências e a importância da convivência harmoniosa. Para lidar com essas situações, regras de conduta foram gradualmente estabelecidas. Elas não tinham o objetivo de controlar rigidamente os indivíduos, mas de criar condições favoráveis à prática. A disciplina funcionava como um suporte, não como um fim. Buda deixava claro que seguir regras sem compreensão não conduzia à libertação. O essencial era a intenção e a clareza mental. Além dos conflitos internos, Buda também enfrentou oposição externa. Alguns líderes religiosos viam seus ensinamentos como uma ameaça à autoridade tradicional. Questionavam a ausência de rituais complexos, a rejeição de sacrifícios e a ênfase na experiência direta. Em certos momentos, surgiram tentativas de desacreditá-lo ou ridicularizá-lo publicamente. Buda respondia com serenidade, sem hostilidade, reafirmando que não buscava destruir tradições, mas oferecer um caminho baseado na observação da realidade. Houve também encontros marcados por tensão e desafio intelectual. Filósofos e mestres de outras correntes debatiam com Buda, testando a consistência de seus ensinamentos. Ele não evitava essas discussões, mas também não se envolvia em disputas estéreis. Sempre que percebia que o diálogo deixava de ser um meio de esclarecimento e se tornava um jogo de vaidade, encerrava a conversa com simplicidade. Ao longo desses anos, os ensinamentos foram se consolidando. Conceitos como impermanência, ausência de um eu fixo e a origem condicionada dos fenômenos passaram a ser apresentados de forma cada vez mais clara e integrada. No entanto, Buda sempre reforçava que essas ideias não deveriam ser aceitas como verdades absolutas, mas investigadas pessoalmente. O Dharma não era uma crença, mas um método de compreensão. A prática ética, a meditação e a sabedoria passaram a ser compreendidas como aspectos inseparáveis do caminho. Sem ética, a mente permanecia agitada. Sem meditação, a compreensão era superficial. Sem sabedoria, a prática se tornava mecânica. Essa integração deu solidez ao ensinamento e permitiu que ele fosse transmitido de forma consistente pelos discípulos mais avançados. Apesar da crescente influência, Buda manteve uma postura de simplicidade. Continuava a se alimentar de doações, a dormir em abrigos simples e a caminhar longas distâncias. Não acumulava posses nem buscava reconhecimento. Sua autoridade vinha da coerência entre palavra e ação. Isso reforçava a credibilidade do ensinamento e inspirava confiança. Ao observar a comunidade que se formava ao seu redor, Buda via tanto potencial quanto fragilidade. Sabia que o Dharma, uma vez transmitido, estaria sujeito a interpretações e desvios. Por isso, enfatizava constantemente a importância da prática pessoal e da observação direta. Nenhuma estrutura externa poderia substituir a responsabilidade individual. Essa fase de sua vida marcou a consolidação de seus ensinamentos, não como um sistema fechado, mas como um caminho vivo. A Sangha crescia, os ensinamentos se espalhavam e o impacto de sua presença tornava-se evidente. Ainda assim, Buda permanecia consciente da impermanência de todas
as coisas, inclusive de sua própria vida. Essa lucidez preparava o terreno para o momento em que ele teria de se despedir do mundo que ajudara a transformar. Nos últimos anos de sua vida, Buda já não era apenas um mestre itinerante respeitado, mas uma referência espiritual reconhecida em vastas regiões do norte da Índia. Ainda assim, sua rotina pouco havia mudado. Continuava caminhando, ensinando e vivendo de forma simples, mesmo com a idade avançada e o corpo cada vez mais frágil. Ele não escondia de seus discípulos que a velhice avançava e que a dissolução do corpo era inevitável. Pelo contrário, usava a própria condição física como ensinamento vivo sobre impermanência. Durante sua última jornada, Buda manteve a mesma clareza mental e serenidade que marcaram toda a sua vida após a iluminação. Visitou comunidades, respondeu perguntas e reforçou pontos essenciais do caminho. Não buscava criar um sucessor nem estabelecer uma autoridade central. Quando questionado sobre quem lideraria a Sangha após sua morte, foi direto. O Dharma e a disciplina seriam o guia. Cada praticante deveria ser uma lâmpada para si mesmo, apoiando-se na compreensão e na prática, não em uma figura pessoal. A morte de Buda ocorreu em Kushinagar, após uma doença súbita. As tradições relatam que, mesmo debilitado, ele permaneceu consciente, atento e compassivo até o fim. Reuniu os discípulos mais próximos e ofereceu suas últimas orientações. Não houve dramatização nem promessas de salvação futura. Suas palavras finais reforçaram aquilo que sempre ensinara. Tudo o que é composto está sujeito à dissolução, e a libertação depende do esforço consciente e contínuo. O momento de sua morte é descrito como o ingresso no parinirvana. Diferente do nirvana experimentado em vida, o parinirvana representa a extinção completa dos condicionamentos que mantêm o ciclo de renascimentos. Não é um lugar nem um estado de existência eterna, mas o fim definitivo do sofrimento condicionado. Essa ideia foi frequentemente mal interpretada ao longo dos séculos, mas no contexto dos ensinamentos de Buda, o parinirvana simboliza a cessação total do apego, da ignorância e do desejo. Após sua morte, a comunidade enfrentou um período de luto, mas também de profunda responsabilidade. A ausência física do mestre trouxe à tona o desafio que ele próprio havia antecipado: preservar os ensinamentos sem transformá-los em dogmas rígidos ou em culto à personalidade. Os discípulos mais experientes reuniram-se para recitar e organizar os discursos e regras monásticas, garantindo que o Dharma fosse transmitido de forma fiel. Essa tradição oral, baseada na memorização coletiva, foi essencial para a sobrevivência dos ensinamentos nos séculos seguintes. Com o tempo, o budismo se expandiu para além das fronteiras da Índia. Diferentes culturas, línguas e contextos históricos influenciaram a forma como os ensinamentos foram compreendidos e praticados. Surgiram escolas diversas, interpretações variadas e práticas distintas. Apesar dessas diferenças, certos princípios permaneceram centrais: a compreensão do sofrimento, a impermanência, a ausência de um eu fixo e a possibilidade de libertação por meio da prática consciente. O legado espiritual de Buda não reside em milagres ou revelações divinas, mas na proposta radical de que o sofrimento humano pode ser compreendido e superado por meio da observação direta da experiência. Ele não ofereceu respostas prontas sobre a origem do universo ou o destino último da alma. Em vez disso, direcionou a atenção para aquilo que pode ser verificado aqui e agora: a mente, suas tendências e seus condicionamentos. Do ponto de vista filosófico, seus ensinamentos desafiaram noções profundamente arraigadas sobre identidade, permanência e sentido da existência. Ao questionar a ideia de um eu imutável, Buda propôs uma visão dinâmica do ser humano em constante transformação.
Essa perspectiva influenciou não apenas tradições religiosas, mas também debates contemporâneos em psicologia, ética e filosofia da mente. Historicamente, a figura de Buda atravessou séculos e fronteiras, adaptando-se a contextos extremamente diferentes. Reis e impérios usaram o budismo como base moral para o governo, enquanto monges e praticantes leigos encontraram nele um caminho pessoal de disciplina e clareza. Em alguns momentos, seus ensinamentos foram institucionalizados. Em outros, retornaram à simplicidade original. Essa capacidade de adaptação contribuiu para sua permanência ao longo do tempo. Ainda hoje, a história de Siddhartha Gautama continua a ressoar porque toca em questões universais. O desconforto diante do sofrimento, a busca por sentido, o cansaço diante de prazeres que não satisfazem e o desejo de libertação não pertencem a uma época específica. A jornada do príncipe, que abandonou tudo para compreender a condição humana, permanece atual justamente porque não promete fuga da realidade, mas um mergulho lúcido nela. A morte de Buda não marcou o fim de seu impacto, mas o início de uma responsabilidade coletiva. Seus ensinamentos não foram deixados como uma herança intocável, e sim como um convite permanente à investigação. O verdadeiro legado não está em templos, estátuas ou textos, mas na prática contínua de observar, compreender e transformar a própria experiência. Assim, ao avaliar sua vida e sua morte, fica claro que Buda não buscou fundar uma religião no sentido tradicional. Seu objetivo foi apontar um caminho que começa com a percepção honesta do sofrimento, passa pela compreensão de suas causas e se realiza na possibilidade concreta de libertação. Um caminho que não termina com a morte de um homem, mas continua sempre que alguém decide olhar para si mesmo com atenção, coragem e clareza.